Pessoal, eu pergunto algumas coisas para alunos meus sobre treinamento e eu vou separar aqui 7 perguntas que você deve fazer a si mesmo, já que você não me tem como professor. Então você se pergunte sobre o seu treinamento, tá? Então clica no gostei, se inscreva aqui no canal, que a pergunta número 7 é: eu sinto alguma dorzinha quando eu estou treinando? Sabe aquele incômodozinho, mas quando aquece passa? Se você sente esse tipo de dorzinha que depois passa, a próxima pergunta é: e estou ignorando isso? Porque se você estiver ignorando, não é um bom precedente de treinamento. Por quê? Porque às vezes essa dorzinha realmente é um comecinho de lesão. Você fala, tranquilo. Só que quando eu aqueço eu não sinto nada. Sim, porque quando a gente aquece nosso corpo, a gente fica menos sensível à dor. Mas ela tá lá. E como eu não sinto a dor, isso é muito pior do que você sentir a dor. Como assim, Leandrão? Você é masoquista? Você gosta de sentir dor? Não, não é isso. Porque quando você está treinando e sente dor, a dor te freia. Você fala, movimento que eu não posso fazer com essa carga aqui não vai rolar. Se não dói, você fala, irmãozão, sobe 20 cada lado aí e tome. Só que aí, isso normalmente, ao decorrer das semanas, gera uma lesão que te afasta da academia. Então, se você está sentindo essas dorzinhas, falei muito disso no meu curso de treinamento, dá uma parada no treino, troca esses exercícios que causam dor, tá? Deixa eles de fora mesmo, tranquilo. E depois, quando essa dor zerar, você volta com eles. É muito melhor do que continuar fazendo, se estourar inteiro e ter que ficar 3 meses sem treinar. Número 6, continuando nessa história de lesão. 2/3 das lesões da musculação para hipertrofia acontecem por falta de aquecimento. Então a pergunta é, estou fazendo aquecimento? E quando eu falo aquecimento, pessoal, não é pegar 2 halteres e girar assim, fazer assim, 2 halterezinhos de 1 quilo, sabe? Ou só com as mãos, a gente faz só com as mãos, ou se alongar. Galera, musculação você aquece com pau, com intensidade. Leandrão, não me identifiquei com o esporte. Vocês gostam de piadinha de duplo sentido, vocês são bandidinhos. Não, o que eu quero dizer é que se você faz supino com 30 quilos cada lado, você não pode aquecer só com a barra. Para você não é nada. Tem que aquecer com 10 quilinhos cada lado, umas 15, 20 repetições, umas 3 séries. Pô, Leandro, mas aí eu vou cansar. Isso, o aquecimento precisa de um pouco de intensidade. Não pode ser muito, senão é o treino, mas se não for nada, se não fizer diferença, então não é aquecimento. O que você está fazendo lá? Está brincando de jogar a barra para cima e para baixo? Então, eu fui grosso, né? Desculpa, não gosto de ser grosso. Estúpido, marombeiro estúpido, não. Mas é sério, tá, pessoal? É só para reforçar mesmo de coração. Então faz o aquecimento direitinho. Você tem aqui um vídeo explicando, Leandrão, de graça ou tem que contratar sua consultoria aqui? Tá vendendo consultoria no vídeo? Não. Tem um vídeo aqui, aquecimento correto na prática. Assiste, isso é muito importante. Tão importante quanto o nosso número 5. Será que estou focando meus músculos fracos? Galera, já falei isso várias vezes aqui, nem tudo que é grande é bonito. O cara que é feio e toma anabolizante, ele fica o quê? Um feião. Ele fica um feio anabolizado. Você vai pegar às vezes um cara que tem muito menos massa muscular, o shape dele tira, ó, maravilha. Por quê? Porque o cara tem o ombro encaixadinho em V, o bíceps adequado, o peito divididinho, a cintura ali, a dorsal, quer dizer, você precisa de proporção, então foca os músculos fracos. Leandrão, tem vídeo ensinando a focar músculo fraco? Tem. Então você já sabe, lembra de procurar Leandro Twin mais tema. Número 4. Estou fazendo técnicas avançadas de treinamento? Porque, pessoal, a gente ir lá treinar pesado e tal, beleza, a gente precisa disso. Mas quando a gente coloca um drop set, um resting pause, um GVT, um FST, posso fazer uma carga de choque, que aí é uma técnica avançada, né, entre os microciclos, ou no mesmo microciclo também dá. Enfim, um pouquinho mais avançado essa, tá? Mas pelo menos ter uma técnica, que eu gosto, tá, de fazer com os meus alunos, uma técnica avançada por cada agrupamento muscular. Uma coisa muito boa, muito sólida. Pode ser mais, pode ser menos. É verdade. Tem músculo que você não precisa, porque, sei lá, de repente tem muito forte. Tudo bem. Mas mais ou menos falando, uma técnica avançada por cada agrupamento muscular é legal. E aí você vê o que mais é interessante para o teu objetivo. Por exemplo, tem um aluno meu que joga tênis. Então, o que eu utilizo no treinamento de ombro dele? Eu utilizo o FST, porque ele faz um alongamento, aumenta a flexibilidade e conciliando junto com a hipertrofia, isso é legal. Muitas pessoas têm dificuldade para ganhar posteriorzinho de coxa, panturrilha. Por quê? Cadeia cinética posterior encurtada. FST7 é fantástico. Não vou usar drop set.
compensa mais eu usar FST nesse caso. Mas, vamos dizer que eu esteja trabalhando com alguém que joga futebol e tem o quadríceps, eu posso jogar um drop set, jogar bastante repetição. Então, assim, vai conciliando de acordo com o objetivo. Eu falei de outras modalidades, tá? Para você ver que tem essa mescla, mas pode ser simplesmente da musculação também. Vamos entrar no nosso top 3 aqui, galera. Só que você tem que se perguntar, eu estou fazendo um movimento completo? Aí você vai dizer, Leandrão, você é ridículo. Você não está errado. Eu concordo com você na maior parte do tempo. Mas, de verdade, pessoal, eu vejo isso muito. A pessoa acha que está fazendo um movimento completo. De bíceps é um pouco mais fácil, né? Porque vai para cima, vai para baixo, aí tem que fazer o arco completo e já era. Agora, e num agachamento? A pessoa não agacha até um nível legal. E numa panturrilha, pessoal, como vocês fazem movimento? Muitos de vocês, tá? E quando eu falo isso não é demérito, não. É chamar um pouquinho a atenção, falar, pô, muitos de vocês, então posso estar incluso aí. Vamos fazer a panturrilha, faz um movimento curtinho, rápido. Panturrilha não é apostar corrida, você tem que trabalhar com ela bacana, tá junto com a panturrilha. Então faz o movimento completo, leva até em cima, até embaixo, explora todo o arco de movimento da panturrilha, de todos os grupamentos musculares. Então se questiona, eu estou realmente fazendo o movimento completo de todos os exercícios que eu estou fazendo? Será que algum tenho dúvida? Aquela remada curvada é mais difícil de executar. Vai lá lendo Twin, remada curvada, como executar? Ah, não. Estou fazendo errado, claro, brincadeira, mas olha lá e fala, legal, ó, poderia melhorar o movimento. Aperfeiçoar o movimento, isso é para a vida, tá? Leandrão, eu tenho 10 anos de treino, eu já estou em fase final. Bom, você está errado. Você está sempre melhorando o movimento. O fisiculturista de 20 anos de treino, ele fala, caramba, olha, consegui extrair uma fibra a mais, eu consegui recrutar. É disso que se trata a belezura da musculação. Número 2, será que eu estou usando cargas realmente adequadas? Uma carga baixa não vai gerar hipertrofia. Uma carga alta vai gerar hipertrofia, lesão e você vai perder a hipertrofia. Entendeu? Ela dá uma seduzida? Dá, porque ela ainda dá resultado por um tempo. Só que depois, ó, você se estrumbica. Então, já clica no gostei pelo estrumbica. A carga, pessoal, ela é uma carga perfeita para o movimento perfeito para o nosso número 1 agora da lista, que está tudo entrelaçado, o 3, o 2 e o 1. Número 1, será que estou treinando até a falha minimamente concêntrica? Ou seja, você vai fazer, número 3, movimento completo. Primeiro você vai pensar no movimento completo. Beleza, movimento completo. Segundo, você vai pensar na carga que leve até a falha dentro daquelas repetições. Mais ou menos para hipertrofia, de 6 a 12, literaturas mais novas de 5 a 15. Vamos entender algo próximo de 10 repetições para hipertrofia? Legal? Então, dentro dessas repetições, qual é a melhor carga que eu consigo colocar para que o movimento aconteça perfeitamente bem? É assim que você treina de verdade. Até a falha, um movimento completo. E a carga se adequa a isso. E não primeiro, a carga não vem antes do resto. Não, a carga é a última coisa que eu vou olhar. Eu vou estruturar o treino, vou montar. Aqui a execução, o dia de hoje, carga. É a última coisa que importa. Só que ela importa. Então você tem que colocar a sua melhor carga de hoje. Legal? Leandrão, como é que eu treino até a falha? Eu vou explicar para você neste vídeo aqui como treinar até a falha na prática. Por favor, pessoal, exercício. Vê esse vídeo e vê o vídeo do aquecimento, tá? Por favor, esses 2 vídeos. Então depois você procura aqui, Leandro Twin aquecimento, e vê agora esse vídeo aqui de como treinar até a falha de verdade.